então passar a palavra ao professor Ricardo Zenit, que também não precisa de apresentação. Em todo o caso, temos a sorte de o professor Ricardo Zenit ser um cidadão português. É um distinto investigador, ensaísta, organizador de inúmeras edições de textos de Fernando Pessoa e é conhecido também como tradutor, a sua valiosa obra como tradutor, que lhe deu o Prémio Pessoa em 2012. Devemos-lhe a tradução de obras de Camões, Pessoa, Sofia de Malbrenner, António Lobo Antunes, Antero, não estou a seguir a cronologia, como já percebeu, Nuno Judice, Carlos Drummond, etc, etc. Vai-nos falar de Campos Triunfal. Sim, muito obrigado. E a coisinha para o PowerPoint. Coisinha para o PowerPoint. O professor da Afonso. Ele irá. Obrigado. Em 1990, centenário do suposto nascimento de Álvaro de Campos, foi pela primeira vez revelado, numa edição de Teresa Rita Lopes, um dos seus mais extraordinários poemas, notável pela sua perfeita simplicidade. Redigido em 1934, narra como um poeta engenheiro, ao sair de um comboio, já pensa com saudades no seu casual companheiro da longa viagem de 18 horas. Reflete sobre a vasta fraternidade que sente para com tudo o que é humano, percebe que todas as perdas e mortes que pesam no seu coração são sinais de vida, imensa vida, e conclui com esta frase assombrosa: "E o meu coração é um pouco maior que o universo inteiro." Curiosamente, uma frase poética substancialmente idêntica: "Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração", tinha sido publicada 6 anos antes, num jornal de Belo Horizonte, por um desconhecido chamado Carlos Alberto, pseudónimo de Carlos Drummond de Andrade, então com 26 anos de vida. O seu poema de 7 faces, que inclui os chafaridos versos, voltaria a ser publicado em 1930 como o primeiro poema do seu primeiro livro. A 7ª e última estrofe, ou face, da sua autopsicografia reza assim: "Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo." De forma semelhante, Álvaro de Campos, no seu poema de 1934, Saio do Comboio, diz sentir lágrimas amarejaram-lhe os olhos e também confessa: "Tudo me comove." Não estou a ver. O maior triunfo de Álvaro de Campos é idêntico ao de Carlos Drummond de Andrade: uma descomunal capacidade de sentir. É a capacidade que marcou o surgimento de Campos e que o distinguiu dos outros heterónimos e até de Fernando Pessoa, como imediatamente percebeu Mário de Sá Carneiro, o leitor privilegiado do drama ingente que se desenrolou em 1914. Na carta enviada em 13 de julho desse ano, Sá Carneiro, referindo-se à Ode Triunfal que tinha acabado de receber, comenta: "Eu sinto que eu nunca poderia ter escrito a Ode do Álvaro de Campos, porque, em todo o caso, não amo tudo que ele canta suficientemente para assim o fixar. Sinto menos do que ele, amo menos do que ele, estribucho menos do que ele as avenidas da ópera, os automóveis, os derbys, as cocotes, os grandes boulevards. E eu amo isso tudo, portanto, de tal ânsia e brasa." Fazendo uma distinção entre sentir e saber sentir, o remetente, que então vivia em Paris, repara que esta segunda maneira de sentir,
imaginativamente, pode até ser potenciado no exílio, in absentia. De modo que o seu grande amigo Pessoa, cito, não sente já a ânsia de conhecer cidades, Europa, progresso, porque tudo isso você viajou, hiperconhece, hiperpossuiu ao escrever a sua admirável obra, isto é, a Ode Triunfal. Se concordarmos com a legitimidade metafórica do dia triunfal, 8 de março de 1914, em relação ao aparecimento de Alberto Queiro e do seu ciclo O Guardador de Rebanhos, escrevi 30 e tantos poemas a fio, numa espécie de êxtase, sustentou Pessoa na sua famosa carta de 13 de janeiro de 1935, devemos admitir a mesma verdade simbólica para outro fenómeno redatorial acontecido logo em seguida, no mesmo dia mítico histórico. Isto é, num jato e a máquina de escrever, sem interrupção nem emenda, surgiu a Ode Triunfal de Álvaro de Campos. Ode com esse nome e o homem com o nome que tem. Quase nada desta última afirmação é literalmente verdade, a começar pela máquina de escrever. Durante muitas décadas não se conheceu qualquer rascunho da Ode Triunfal. Mas em 2010 foi publicado um facsímile de uma folha manuscrita com 52 versos de poema. Aí um lado e aí o outro. 10 versos de uma segunda folha manuscrita foram reproduzidos e transcritos em 2012. Existe no verso desta mesma folha, mais 13 versos que nunca tinham sido divulgados. E que são estes. Estes 75 versos, um pouco menos de um terço do número total, sofreram grandes alterações. Os 4 versos que rematam o poema, e que ouvimos há pouco no final dessa happening, na sua versão final, encontravam-se mais perto do início do poema. Alguns versos foram divididos em 2, com conteúdos acrescentados. Novos versos e até estrofes inteiras foram posteriormente escritos e inseridos entre os versos destes primeiros rascunhos. E várias palavras e nomes próprios deram lugar a outros. Na Ode Triunfal, publicada em Orfeu I, o narrador, dirigindo-se aos tramways, funiculares, metropolitanos, implora: roçai-vos por mim até ao espasmo. Mas no rascunho era mais explícito, dizendo: chegai-vos por mim e masturbai-me. A emenda mais significativa, no entanto, foi a supressão de um nome crucial para a poética de Campos. Um verso do rascunho que invocava Walt Whitman tão alto que não pode passar pela porta, foi convertida, na versão final, numa exclamação anónima. Ser tão alto que não pudesse entrar por nenhuma porta. Num texto em prosa redigido 15 anos depois, Álvaro de Campos recordaria a grande novidade que representou a minha Ode Triunfal no Orfeu I, visto que, embora escrita perto de 70 anos depois da primeira edição das Leaves of Grass, aqui ninguém sabia sequer da existência de Whitman, como não sabem, em geral, da própria existência das coisas. A quando da sua revelação pública, optou-se por esconder a sua dívida para com o poeta americano, o que não foi difícil, pois Pessoa Campos tinha razão quanto à ignorância dos críticos portugueses. Nenhuma das muitas recensões de Orfeu I detectou influência whitmaniana na grande ode. Não foi sequer detectada por Mário de Sá Carneiro. Na sua apoteótica carta de 20 de junho de 1914, Sá Carneiro garantiu: você acaba de escrever a obra-prima do futurismo, porque, apesar talvez de não pura escolarmente futurista, o conjunto da obra é absolutamente futurista.
Meu amigo, pelo menos a partir de agora, o Marinetti é um grande homem, porque todos o reconhecem como fundador do futurismo, e essa escola produziu a sua maravilha. Note-se que a maravilhosa ode ainda não se chamava triunfal. Pessoa, aliás, tinha escrito na carta ao amigo que os versos nela incluídos eram apenas alguns excertos de uma ode, sem nome. Sá Carneiro discordou. Não acho a ode um excerto ou excertos. Acho-a pelo contrário, tal como está, um todo completo, perfeito em extremo equilibrado. Com efeito, os vários versos que elogiosamente cita na carta de resposta à pessoa não correspondem à versão dos rascunhos, mas sim à versão definitiva. E depreende-se que tinha recebido praticamente a ode inteira, à exceção da primeira parte, que seguiria para Paris no início de julho. Pessoa ainda lhe fez alguns retoques e emendas, mas a ode já estava completa nesse mês de julho. Não sabemos se Pessoa escreveu os primeiros rascunhos poucos dias ou algumas semanas antes da versão já revista que enviou a Sá Carneiro. Mas se a história do dia triunfal for verdadeira, pelo menos na sua essência poética, o heterónimo Álvaro de Campos terá surgido juntamente com a escrita do poema. É possível, aliás, que o eu poético, que andava por Lisboa a celebrar máquinas e a vida moderna, gritando coisas como olhar em mim uma perversão sexual, tenha sido inicialmente concebido como uma faceta cosmopolita do tranquilo observador da natureza chamado Alberto Caeiro. Foi Teresa Rita Lopes quem primeiro trouxe para a ribalta a existência de odes futuristas, trechos ou inícios de odes atribuídas ao heterónimo que surgira já em março de 1914. Valendo-se de uma lista de tarefas que a pessoa elaborou para Caeiro e em que incluía não só o guardador de rebanhos, mas também 5 odes futuristas e chuva oblíqua, a estudiosa deduziu que Caeiro começou por ser um vasto e polivalente poeta modernista, ora bucólico, ora urbano, ora vanguardista. Porém, o autor das odes futuristas acabou por se chamar Álvaro de Campos. Os poemas interseccionistas de chuva oblíqua tornaram-se património literário de Pessoa ele mesmo, e Caeiro ficou com o guardador. Entre os papéis de 1914 deixados por Pessoa, existem 3 odes abortadas que foram explicitamente destinadas ao projeto de 5 odes futuristas. E eu era parte de toda a gente que partia, inicialmente atribuída a Caeiro, nome substituído pelo de A. Campos. Há os primeiros minutos nos cafés de novas cidades, atribuída a AC, isto é, Alberto Caeiro, mas imbuída do espírito e da linguagem poética de Campos. Pessoa sempre, quando a AC é Alberto Caeiro, quando se quer abreviar Álvaro de Campos, é ADC. Terceiro, este trecho casa a casa, sem atribuição heteronímica e que não é obviamente de Campos. Um quarto poema, uma vontade física de comer o universo, cuja atribuição inicial a Caeiro foi alterada a favor de Campos, terá sido igualmente concebido como uma ode futurista. Havendo abril de 1914 como um mês em que a pessoa começou a trabalhar nestas odes, dado a referida lista de tarefas literárias para Caeiro ser anterior a 7 de maio de 1914, mas é possível que a lista date de março. As 4 odes iniciadas nessa primavera heteronímica são ambientadas na cidade e falam de movimentos e deslocações, com menções de navios, comboios e outros modos de transporte.
O narrador de todas elas observa a vida urbana como uma tensão sentida que lembra o olhar de Cesário Verde. De mais a mais, este olhar e este sentimento, a semelhança do que encontramos no poeta O Sentimento do Ocidental, são fortemente atraídos pela realidade humana, na sua individualidade e no seu conjunto. Passo a citar versos exemplificativos de cada uma das 4 horas. Eu vou citar pela ordem que já mostrei os incipits. A minha alma era parte do lenço com que aquela rapariga assinava da janela, afastando-se do comboio. 2. O movimento, rápida coisa, colorida e humana que passa e fica. 3. E a rapariga que cose a janela de cabeça baixa, quem pode desprezar, olhando-a como se ela fosse um ponto sobre a capital de um grande império? 4. Um novo tato que fizesse pertencer-me, a meu ser possuidor fisicamente, o universo com todos os seus sóis e as suas estrelas e as vidas múltiplas de suas almas. O espírito destas odes, ou destes estudos para odes, tem muito pouco a ver com o guardador de rebanhos, que não desejava possuir nada. Não pretendia ter uma alma ou um coração transbordante de sentimentos, nem manifestava interesse pelas vidas alheias. Quando Caero se apaixonou por uma rapariga, foi por estar doente. No ciclo guardador, tido por Pessoa como a fase mais puramente caeriana, o único momento francamente humano ocorre no 8º poema. Mas a criança brincalhona que acaba por ir morar com Caero na sua casa branca é o menino Jesus, e todo o poema é uma parábola. No 3º poema do ciclo, um pastor de pensamentos presta homenagem a Cesário Verde, mas manifesta pena por este ter sido constrangido a viver na cidade em vez do campo. E alega que o poeta oitocentista olhava para as casas, as pessoas e as ruas como se fossem árvores. Alegação que me parece altamente discutível. Quanto ao guardador, que dizia apreciar, acima de tudo, a pura e objetiva visão de todas as coisas imediatamente ao seu alcance, temos de admitir que a sua poesia não vê as coisas, árvores, flores, pedras, tais como são. Faz antes uma apologia, constitui-se num evangelho que prega a superioridade de ver as coisas, árvores, flores, pedras, tais como são. É uma poesia abstrata, de certo modo platónica, na qual uma flor é uma flor é uma flor, uma categoria e não uma flor realmente percebida, ou, como acontece em Campos, imaginariamente sentida. Caero era o mestre que ensinava a importância de ver até não poder ver mais aquilo que existe. Mas quem humanizou a lição, pondo-a em prática de modos opostos, foram os seus 2 discípulos, surgidos quase em simultâneo. 3 ou 4 dias depois de ter enviado a Sá Carneiro a maior parte da primeira grande ode de Álvaro de Campos, Pessoa anunciou-lhe o nascimento de Ricardo Reis, que também escrevia odes, mas de um tipo completamente diferente. Enquanto as de Campos, expansivas e excessivas, se inspiravam nas odes corais da tragédia grega, género que derivou do ditirambo, o extasiado canto coral em honra de Dionísio, as odes ricardianas eram mais breves e comedidas, imitadoras de Horácio na sua forma e também nas suas temáticas, que se prendiam com a necessidade de aceitarmos o destino que nos foi dado. Foi ainda em junho de 1914 que Pessoa enviou para o seu amigo em Paris um primeiro lote de odes do classicista, juntamente com a explicação do, cito, enredo Alberto Caero, Ricardo Reis e Álvaro de Campos,
referido por Sá Carneiro na sua carta-resposta de 27 de junho de 1914. O dia triunfal, ao fim de 3 meses e meio, estava final e gloriosamente consumado. As descrições físicas e os dados biográficos do novo e admirável trio poético seriam desenvolvidos e aperfeiçoados ao longo de muitos anos. Mas as suas personalidades, as suas ideias e os seus estilos literários, bem como as relações entre eles, foram definidos com nitidez em julho de 1914. Nos primeiros dias desse mês, como para o ajudar a assentar tudo por escrito, Pessoa inventou Frederico Reis, irmão de Ricardo e autor de um folheto sobre a Escola de Lisboa, basicamente constituída pelo mestre jovem e glorioso de nome Alberto Queiro e pelos seus discípulos Ricardo Reis e Álvaro de Campos. Este folheto de Frederico Reis, como vem em papel que sobrou de Empresíades, que teve aquela pouca vida entre 1909 e 10, e a pessoa usou o papel envelopes que sobraram para textos. Então, não me lembro, pelo menos 10 ou 15 envelopes, talvez 15 envelopes, aproveitados para este folho que eu vou falar um pouco mais. Mas a datação sabemos por causa deste, que é um inédito, que seria uma resposta de Pessoa a Frederico Reis. E aqui, portanto, temos uma carta a Frederico Reis que era destinado para Orfeu. E aqui se vê melhor, exato. A carta a a Frederico Reis, F. Reis, para a Europa. E a Europa era como acho que a maioria sabe, e já foi falado aqui com certeza, uma das revistas que Pessoa e Sá Carneiro e os seus amigos planeavam um ano antes de Orfeu. E na correspondência de Sá Carneiro e Pessoa, em 1914, fala-se muito dessa revista Europa. Depois também há uma referência de Mário de Sá Carneiro numa carta à Pessoa, mostrando curiosidade naquilo que escreveu o Mano Reis, portanto, Frederico Reis. Por isso, podemos datar com segurança este folheto de Frederico Reis para julho de 1914. O efeito exercido pela obra de Queiro sobre estes últimos, isto segundo o folheto de Frederico Reis, cito, foi o de uma paisagem totalmente nova que contemplassem, que lhes despertasse as almas, mas a cada um a sua, a cada um segundo as suas tendências e faculdades. O precursor de todos eles era, no entanto, Cesário Verde, segundo se afirma no mesmo folheto. Assim, não é de admirar que Álvaro de Campos, ao descrever o cair da noite sobre as ruas de Lisboa, no segundo dos seus 2 excertos de odes, escritos na mesma altura, 30 de junho de 1914, exclama de repente: ó Cesário Verde, ó mestre, invoque seguidamente o sentimento do ocidental. Um poema que tem tudo a ver com os sentimentos e a materialidade viva da sua própria poesia dos primeiros tempos. Frederico Reis define Campos como o poeta de sensações e só de sensações, ou então como um gênio febril, nervoso, que na sua enorme Ode 2 triunfa de uma vez para sempre de todos os vários futuristas por acabar, que na França, na Itália e na Inglaterra não conseguem dizer o que querem. Vou pular aqui. Enquanto Alberto Queiro é supostamente sensorial, como se a visão fosse uma máquina fotográfica e a audição um simples gravador de sons, o sentir de Campos é sensual.
Importa-lhe apenas o fato de experienciar sensações que podem derivar de interpretações errôneas ou até de dados falsos. Desde que sinta, seja o que for, está tudo bem. As referências ao sadomasoquismo nas suas 2 odes publicadas no Orfeu têm sido lidas, com toda a legitimidade, à luz de várias teorias de erotismo literário ou biográfico, mas a sua função poética imediata é salientar a exigência em campos de um sentir sem barreiras. Quanto ao seu uso do verso livre, não deriva da natureza exterior, mas sim da sua própria natureza, da sua emoção natural, daquilo que sente profundamente. Estas palavras, emoção natural e profundamente, provêm de um texto sobre o ritmo paragráfico, o termo que Pessoa Campos cunhou para a cadência de grande fôlego ao estilo de Walt Whitman dos seus versos. Desprezando as limitações da rima ou de uma métrica regular, o autor do texto conclui: o limite que temos é a nossa própria personalidade, é o sermos nós e não a vida inteira. É isso o limite dentro do qual temos que trabalhar, porque não podemos trabalhar fora dele. A proeza de Campos é ter feito o que ele próprio julgava impossível: ultrapassar o limite da sua personalidade. Dedicando-se a sentir tudo na vida de todas as maneiras, de algum modo passou a ser a vida na sua totalidade. Superou-se, portanto, exatamente como Friedrich Nietzsche aconselhava aos que tivessem a força e o gênio necessários para o fazer. E são notórias as afinidades do engenheiro com um filósofo alemão. Mais espantoso ainda, Campos superou o seu criador, Fernando Pessoa. Esta superação tem 3 aspectos, que são os 3 componentes do seu sentir triunfal: chutzpah, imaginação sonhadora e amor. No tempo que me resta, vou considerar cada um destes aspectos sucessivamente. Onde estamos? Espera aí. Isso é a parte que eu pulei. Ok, já estamos. Permito-me usar a palavra chutzpah, que é Yiddish, devido às raízes parcialmente hebraicas de Álvaro de Campos. Chutzpah significa audácia, coragem, atrevimento, insolência. Quem possui esta qualidade diz tudo, faz tudo, sem medo ou hesitação. Mesmo para com o seu querido mestre Cairo, Campos mostra-se insolente e ousado. Vejam-se, por exemplo, os seguintes versos da Ode Triunfal. O orçamento é tão natural como uma árvore, e um parlamento tão belo como uma borboleta. Rejeitando o conceito da natureza que exclui as produções humanas, Campos afirma-se logo à partida como um poeta mais abrangente do que Cairo. Mais abrangente e também mais arrojado, mais dinâmico. Um dos poemas inconjuntos do mestre começa: deito-me ao comprido na erva e esqueço tudo quanto me ensinaram. Ao que o seu discípulo irrequieto parece responder num trecho de A Passagem das Horas, que começa assim: estatelo-me ao comprido em toda a vida e urro em mim a minha ferocidade de viver. O chutzpah de Campos leva-o a afrontar de forma ainda mais aberta o homem que o criou. Troça dele pela sua, cito, mania de julgar que as coisas se provam, numa carta publicada na Contemporânea, em outubro de 1922, uma carta supostamente de Campos. E chega a afirmar que, cito, Fernando Pessoa não existe, propriamente falando.
isso nas notas para a recordação do meu mestre Carreiro. A palavra chutzpah presta-se igualmente a definir o espírito audaz e contestatário de Orfeu, tendo-se Álvaro de Campos revelado, como era de esperar, como o colaborador mais escandalosamente órfico, nos 3 poemas que publicou na revista e também em cartas que redigiu antes e depois da saída do 2º número, que saiu no finais de junho de 1915. Não chegou a acabar uma missiva para Marinetti, datável de princípios de junho, em que não escondia o seu desprezo pelo futurismo e por processos marinettianos como o das Parole in Libertà, ou Palavras em Liberdade, mas pouco tempo depois, em 6 de julho de 1915, redigiu e enviou para a capital a conhecida carta em que se regozijava com o desastre elétrico sofrido pelo estadista Afonso Costa, então deitado numa cama de hospital em perigo de vida. Como se sabe, quase todos os colaboradores de Orfeu se dirigiram aos jornais nos dias seguintes para se demarcarem do gesto de Campos. Menos conhecido é o fato deste último ter iniciado uma segunda carta para a capital em que reafirmava as suas anteriores declarações sobre o desastre acontecido ao líder do Partido Democrático, lamentando apenas, cito, a circunstância que infelizmente se parece confirmar do seu restabelecimento. No plano da realidade em que nos encontramos, claro que é Campos e não Pessoa que é inexistente. Se, apesar disso, afirmo que Álvaro de Campos redigiu e enviou cartas, é por achar que Fernando Pessoa, sem a intermediação do seu heterónimo, não teria conseguido ir tão longe. Nem nunca teria produzido, sem a voz destemida de Campos, um manifesto com a força do Ultimátum, publicado em 1917. A inexistência dos heterónimos faz com que eles estejam forçosamente exilados, afastados da vida real. Ao ler Campos pela primeira vez, o que fazia pasmar Sá Carneiro mais ainda do que a sua extraordinária capacidade de sentir imaginativamente era conseguir fazê-lo longe do mundo que cantava e com tão verdadeira exaltação. Nem Pessoa, ou Campos, pretendia que fosse de outro modo. Num texto assinado por ele e datável de 1916 e 17, Campos assume a sua preferência por estar na vida como um turista. Quero, para aproveitar a minha viagem, sentir o maior número de coisas no mais pequeno espaço de tempo possível. Sentir tudo de todas as maneiras, amar tudo de todas as formas, tocar e ver coisas e não lhes pegar, passar por elas e não olhar para trás. Parece-me o único destino digno de um poeta. Esta modalidade oximorônica de viver, tocar nas coisas sem pegar nelas, passando sempre adiante, já tinha sido experimentado por Alexander Serge, mas sem um resultado feliz. No seu poema mais comprido, In the Street, datado de 12 de novembro de 1907, o alter ego inglês visualiza as famílias que habitam as casas por onde vai passando e sente um misto de inveja e horror. Lamenta ser the eternally excluded from socialness and mirth, o eternamente excluído de todo o convívio e do prazer, cito a tradução de Luísa Freire, e tenta imaginar-se numa dessas casas com uma mulher e filhos junto de uma lareira. Esta mera ideia provoca-lhe, porém, uma aversão instantânea. Rejeita a vida feliz dos outros, dizendo: "The world, my home, my brother men are prisons, chains that bind and pen." Os homens irmãos, o mundo, meu lar, são prisões, cadeias de prender e atar.
No Annus Mirabilis de 1914, Pessoa concretizou nos heterónimos várias das coisas que Alexander Serge buscava. No caso de Álvaro de Campos, em vez de invejar a vida dos outros, conseguiu usurpá-la e ser, imaginativamente, todos os outros. A significativa epígrafe de In the Street reza assim: But I, mein Werther, sit above it all. I am alone with the stars. Isso é de Carlyle, de Sartre, um romance muito importante para Fernando Pessoa. Carlyle era um germanista e Werther, que é claro, é de Goethe. Campos, pelo contrário, de estar sozinho com as estrelas, pelo contrário, atirou-se para a vida, projetou-se nos outros, ao mesmo tempo que se mantinha always apart from the crowd, sempre isolado da multidão. Isso segundo um texto sobre os heterónimos que a pessoa escreveu em inglês. Sem ser ou ter nada, tudo lhe era possível, através da técnica onírica exposta no poema Tabacaria e da forma mais sucinta em Pecado Original. Neste poema, Campos defende que a verdadeira história da humanidade consiste não naquilo que fizemos, mas sim naquilo que falhamos, naquilo que não conseguimos, mas que imaginamos, sonhamos, supusemos. Lido e ponderado com atenção, o final do poema revela-nos o gênio íntimo de Campos. Na alma e com alguma verdade, na imaginação e com alguma justiça, na inteligência e com alguma razão. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, quantos Césares fui, quantos Césares fui, quantos Césares fui. Para além de todos esses Césares, Álvaro de Campos foi muitas outras coisas na imaginação, incluindo muitos Romeos. Como insistia em sentir tudo, era natural e mesmo inevitável que sentisse também o amor. Mas tentarei demonstrar que o amor não era apenas um sentimento entre outros, mas sim o seu sentimento mais triunfante. Comecemos pela evidência empírica. Ao contrário do que acontece na obra de Queiro ou Reis, os poemas e também certos textos em prosa de Campos estão habitados por numerosas pessoas de várias idades e classes sociais. As relações entre os seres humanos intrigam este heterónimo, o único habilitado para falar, nas suas notas para a recordação do meu mestre Queiro, sobre os laços afetivos que os uniam, a Queiro, Reis, Campos, António Mora e Fernando Pessoa. A maneira como se conheceram, os encontros que realizaram, as discussões que travaram. Os poemas de Campos tematizam com alguma frequência as relações amorosas que observa ou em que ele próprio está envolvido. E já que quer sentir de todas as maneiras, gosta tanto de mulheres como de rapazes. Contudo, parece não gostar de homens maduros, a menos que sejam piratas rudes. Alberto Queiro, exceto quando estava doente, era supremamente indiferente aos outros seres e aos afetos que os ligam. Casado com as árvores e as flores, ou com o seu dom de filosofar sobre a forma como elas devem ser vistas, vivia satisfeito. Disse o que tinha para dizer e morreu. Ricardo Reis possuía os seus deuses e também as suas ideias sobre eles. As Lídias e Cloés dos seus versos, se dermos crédito às insinuações de Campos, eram rapazes travestidos de senhoras da Roma antiga. O que não altera em nada o seu estatuto fantasmático de meras sombras ouvintes. Reis só atendia às leis do destino, devidamente espalhadas nas leis métricas a que as suas odes horacianas obedeciam. Ao que parece, procurava, através delas, a paz
e a liberdade interiores. A disciplina do ritmo é aprendida até ficar sendo uma parte da alma, explicou o neoclassicista numa discussão com Campos. E foi de certo a propósito de pessoas como Reis que Pessoa escreveu num texto intitulado Liberdade: ser livre não é não ter disciplina, é não precisar de disciplina, ser rítmico e superior. Trilhando um caminho algo inverso, Álvaro de Campos, sem deuses nem leis, gozando de uma liberdade absoluta, sentia a necessidade de algum constrangimento ou compromisso. Isto verifica-se tanto no plano formal, pois, volta e meia, sai-lhe um soneto ou outro tipo de poema com rima e métrica regulares, como na própria vida que os seus versos vão narrando. Tanto Bernardo Soares como Ricardo Reis advertiam que o amor dos outros pesa, oprime, e parece ter sido precisamente isso, algum peso, algum aprisionamento que Campos precisava e procurava. Numa das mais célebres canções gravadas por Janis Joplin, poucos dias antes da sua morte em 1970, surge duas vezes a seguinte frase: "Freedom is just another word for nothing left to lose." Chris Christopherson, que escreveu a canção Me and Bobby McGee e também a cantou, explicou numa entrevista a propósito da referida frase que a liberdade é uma faca de dois gumes, pois pode ser dolorosa, como quando alguém está sozinho, sem ninguém que o masse, mas também sem ninguém para perder. Nothing left to lose. Há uma frase de Álvaro de Campos que exprime uma ideia semelhante, ou porventura a mesma. Nas notas para a recordação, afirma, a dada altura, que, cito, o amor da humanidade não nasce do egoísmo, mas do cansaço dele. Isto parece significar que um egoísmo extremado, que implica uma grande liberdade e também uma grande solidão, acaba por cansar, gerando o impulso de procurar outros seres humanos. Paradoxalmente, o exílio permanente de Campos: já me isolei numa grande fábrica, entre os seus ruídos. Já fugi do mundo num grande café internacional, garante ele no trecho das notas que acabo de citar. É o motivo do seu amor pela humanidade. Há um poema de Carlos Drummond de Andrade, publicado em 1925, que ilustra o mesmo paradoxo e que, tal como o seu poema de Sete Faces, está em grande sintonia com a poética de Álvaro de Campos. Intitulado Coração Numeroso, o poema é narrado por um forasteiro, aparentemente o próprio Drummond, que se passeia pela noite de Rio de Janeiro. Entre as numerosas luzes, os bondes a tilintarem e as pessoas a divertiram-se na noite quente, o poeta sente-se cansado de viver. Não conhece ninguém à sua volta e contempla por um momento a possibilidade de suicídio. Mas tremia na cidade uma fascinação, casas compridas, autos abertos correndo o caminho do mar, voluptuosidade errante do calor, mil presentes da vida aos homens indiferentes, que meu coração bateu forte e meus olhos inúteis choraram. O mar batia meu peito, já não batia no cais. A rua acabou. Quedei as árvores, a cidade sou eu, a cidade sou eu a cidade, meu amor. A estes versos podemos justapor o Coração Numeroso de Álvaro de Campos, revelado em versos como os seguintes de A Passagem das Horas. Passa tudo, todas as coisas me desfilam por mim dentro, e todas as cidades do mundo rumorejam-se dentro de mim.
meu coração tribunal, meu coração mercado, meu coração sala de bolsa, meu coração balcão de banco, meu coração rendezvous de toda a humanidade. Ainda que os vastos corações de Carlos Drummond e de Álvaro de Campos existam apenas nos seus versos, mesmo que o seu amor não passe de bela poesia, não deixe de ser algo enorme, potentíssimo. É mais do que curioso que o último poema escrito em nome de Álvaro de Campos tenha sido Todas as cartas de amor são ridículas. E não foi certamente por acaso que o poema saiu na sua voz, com o seu ritmo e a sua emoção. Supõe-se que as cartas de amor inspiradoras do poema foram aquelas que Fernando Pessoa escreveu a Ofélia Queiroz. E sabe-se que Campos, sempre piedoso e por vezes malicioso, intervinha nessa correspondência, inserindo comentários parentéticos nas cartas de Fernando e chegando a escrever uma carta inteira em que ofereceu conselhos à namorada. Sugiro, no entanto, que todas aquelas cartas de amor ridículas partiam de Álvaro de Campos. Ou melhor, se não existisse o engenheiro poeta, Fernando Pessoa não conseguiria ter escrito nenhuma carta a Ofélia Queiroz, nem ter namorado com ela. Proponho que, sem Álvaro de Campos, Pessoa também não poderia ter defendido o direito de António Boto e de Raul Leal à sua homossexualidade. Como talvez não conseguisse ter tido a coragem, a chutzpah, para se opor com veemência, na primeira página do Diário de Lisboa, a um projeto de lei predestinado a ser aprovado pela Assembleia Fantoche de António de Oliveira Salazar. Refiro-me à Lei contra as Associações Secretas, aprovada por unanimidade em abril de 1935. A minha proposta é simplesmente esta. A poesia, tal como se realizou em Álvaro de Campos, todo ele um grande poema, transformou Fernando Pessoa. Obrigado. Muito obrigada ao professor Ricardo Zénico pela excelente conferência em que nos deu a conhecer, para simplificar muito, a complexidade, os meandros complexos do eu literário pessoano, da dialética com Campos. Pergunto à distinta plateia se quererá intervir com os nossos conferencistas, fazer alguma pergunta, uma dúvida, algum comentário. Professor Arnaldo Saraiva. Não, é só uma coisa muito breve, a propósito do que o Richard citou, do Drummond e do Álvaro de Campos. O do Drummond que disse mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração, e do Álvaro de Campos que exprimiu a mesma ideia. Esse tópico vem de um autor que eu creio que a pessoa quis editar, que era um poeta português e brasileiro do século XVIII, o poeta mais lido nos finais do século XVIII e início do século XIX, chamado Tomás António Gonzaga, que tem um verso que diz assim: o meu coração é maior que o mundo. Verso que depois foi usado, aliás, por outros poetas, mas Drummond, a relação não é direta com ele. E creio que talvez do Pessoa não seja com o Drummond, mas com o Tomás António Gonzaga, o de Marília de Dirceu. Obrigado. Muito obrigada, professor Arnaldo Saraiva. Como se vê, a erudição e o conhecimento são indiscutáveis. Mais alguém quer intervir? Está toda a gente cansada em fins de trabalho. Ninguém mais? Há ali uma pessoa, há ali um senhor que quer fazer uma intervenção. Era só para o professor José Rosário Fernandes para completar a sua abordagem sobre
o Orfeu. Queria falar da questão amorosa em Orfeu, que comentasse ou comportasse esta síntese, tem um pouco a ver com a estética futurista e com a chamada arquitetura de Sodoma, em que há que saltar que o próprio Orfeu é uma mitologia de caráter homoerótico, em que não falou nesse aspecto, mas o próprio Orfeu, além de, em alguns versos, fazer a apologia do humor homossexual, isso não se passa apenas nos seus escritos, em alguns dos seus versos, mas também na sua vida, neste caso enquanto mitologia, porque o próprio Orfeu se apaixonou, depois de ter morrido a Eurídice, se apaixonou e se envolveu com homens, com jovens rapazes. Era só para sublinhar e completar esse aspecto. Não é uma pergunta, é um comentário. Sim, é só para completar. Muito obrigada. Vou passar então, tenho vários recados da dinâmica da nossa organização, competente e dinâmica, para dar aos congressistas. Um deles é que já estão disponíveis os certificados de participação e presença no secretariado, se quiserem podem passar por lá. O outro recado muito importante é chamar a atenção para o programa da manhã no Centro Cultural de Belém, cuja primeira mesa redonda se inicia às 9h15, 9h15 e não 9h30, portanto menos 15 minutos de sono, no mínimo. E também aquilo que está no programa, que não vou dizer, que é interessante e que apelar à vossa participação e à vossa presença. Sendo assim, encerraremos por aqui os trabalhos de hoje. Desejando boa tarde a todos, um bom regresso, muito pessoal e muito cheio de pensamentos órficos. Boa tarde.